Uma das doutrinas mais impressionantes que nós temos no cristianismo é a doutrina da Trindade. O único Deus subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dessa forma, nós conseguimos perceber que o nosso Deus é um Deus relacional. E para ele estabelecer esse relacionamento com a sua criação, ele nos proporcionou a aliança. Mas depois de Adão e Eva, nós conseguimos perceber que a partir dos seus filhos, uma descendência sempre buscou ter esse relacionamento com Deus e a outra descendência se afastou completamente. Saudações a todos! Eu sou Rodolfo Carvalho, seminarista da Igreja Presbiteriana Independente de Jacutinga, e nós estamos na nossa série sobre a teologia do Antigo Testamento. E hoje nós iremos falar sobre Enoque, andando sobre a aliança de Deus. Se este é o seu primeiro vídeo, eu recomendo você assistir os vídeos anteriores aqui em cima nesta lista de reprodução. Hoje nós iremos falar sobre os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Por isso, o primeiro texto que nós iremos ler se encontra em Gênesis capítulo 4, versos 16 a 24. Diz assim a palavra de Deus: Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Caim e sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, e foi pai de Lameque. Lameque teve duas mulheres, uma delas se chamava Ada e a outra Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro, e fazia objetos de bronze e de ferro. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, escute bem, mulheres de Lameque, marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu, matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Após ter recebido a maldição de Deus por ter matado seu irmão, Caim se afastou de seus pais, levou uma de suas irmãs para ser sua esposa e fundou uma cidade com o nome de seu filho. Nós podemos perceber pelo texto que nós acabamos de ler que o aspecto cultural, ou seja, o trabalho, começou a se desenvolver, tanto na questão da agropecuária, tanto na parte musical, quanto também na parte de construir artefatos de ferro e bronze. Mas um descendente emblemático de Caim foi Lameque. Ele foi o primeiro a deturpar o conceito de casamento dado por Deus, onde um homem e uma mulher formariam uma família. Lameque, por sua vez, era tão cheio de si que tomou 2 mulheres para serem suas esposas, destruindo assim a vontade de Deus. Ele também foi o segundo homem registrado na Bíblia que cometeu um homicídio, e ainda por cima amaldiçoando a qualquer um que tentasse recriminá-lo pelo seu crime cometido. E nessa história nós vemos que, por mais que ele tivesse se desenvolvido nos aspectos culturais, no aspecto espiritual e no aspecto social, eles estavam muito longe da vontade de Deus. A espiritualidade se tornou idolatria e misticismo, e o relacionamento familiar foi substituído por depravação e exploração sexual. Com isso, a descendência de Caim nos mostra a terrível realidade do coração humano. Mas nem tudo está perdido. Pela graça de Deus, Adão e Eva tiveram um outro filho. E assim, nós vamos ver que a descendência de Sete tomou um rumo totalmente diferente. Se nós lermos Gênesis capítulo 4, versos 25 até o capítulo 5, verso 29, nós iremos ver um pouco da história dos descendentes de Sete. E o grande destaque da geração de Sete foi Enoque. E por isso nós vamos ler somente o capítulo 5, versos 21 a 24. E diz assim a palavra de Deus: Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Ao contrário de Lameque,
Enoque respeitava a aliança com Deus. E quando lemos os textos de genealogia na Bíblia, onde fala o nome do pai, depois o nome de seu filho e o quanto tempo ele viveu, depois o dia de sua morte, nós vemos que no caso de Enoque foi diferente. No final do relato da vida de Enoque, mostra que ele foi transladado ao céu, ou seja, Deus tomou Enoque para si. Por isso, Enoque é um grande exemplo de vida significativa com Deus. Enoque viveu plenamente a aliança com Deus. Sua família e seu trabalho eram meios de glorificar ao nosso Senhor. E dessa forma, todos os aspectos de sua vida eram cheios de significado, pois todos estavam centrados no nosso Deus. E por isso que em Hebreus 11, versos 5 e 6, diz assim: Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que, antes disso, ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. E nós conseguimos perceber neste texto que a melhor forma de agradar a Deus é pela fé e viver pela aliança. E um outro texto do Novo Testamento que fala sobre a vida de Enoque se encontra em Judas, capítulo 1, versos 14 e 15, e diz assim: Foi Enoque da 7ª geração a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares de seus anjos, para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Lameque e Enoque foram a 7ª geração após Adão e Eva. Lameque mostrou que queria viver segundo a sua própria vontade, enquanto Enoque decidiu viver segundo a vontade de Deus. A oportunidade de viver um relacionamento com Deus está acessível a todos. Muito mais agora, depois do sacrifício e da ressurreição de Cristo Jesus. Porém, mesmo assim, diante da graça de Deus, muitos optam por viver segundo a sua própria vontade. Para se ter uma vida plena e significativa, nós devemos viver através de relacionamentos. E o primeiro relacionamento em que nós temos que ter é justamente com o nosso Deus. Se nós não amarmos a Deus, dificilmente iremos amar o nosso próximo. Enoque teve uma vida plena, amou a Deus, amou a sua família e glorificou ao Senhor com o seu trabalho. E o seu final não foi detido pela morte, ele foi direto para a presença de Deus. E dessa forma, quando acreditamos em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não iremos para a morte eterna, mas sim iremos para o céu, desfrutar com a comunhão de nosso Deus. Que a graça de Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família. Um grande abraço e até mais!